Olá, estamos nós aqui novamente, dando sequência a esse nosso estudo, que lenta e gradativamente vai nos ajudar a mergulhar dentro de nós mesmos, vai nos ajudar a fazer uma transmutação entre a sombra e a luz. Vai nos ajudar a alterar, a sairmos das nossas sombras internas, né? E transmutá-las em luz. Bom, nós conversamos um pouco sobre a importância e o como, algumas dicas em relação a como alterar o fluxo do nosso pensamento. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a importância do otimismo neste processo. Nós, à medida do possível, precisamos, sem cair naquela situação de tudo é lindo, tudo é maravilhoso, negligenciando muitas vezes uma realidade séria que precisa ser enxergada, avaliada, para que atitudes possam ser tomadas, né? Sem cairmos nisso, né? Mas como é importante a gente manter um padrão mental otimista em relação às mais variadas situações. Então, o que é otimismo? Otimismo é a capacidade de examinar tudo da melhor forma possível. Você consegue isso? Ser otimista, gente, é ter uma expectativa positiva em relação ao que pode acontecer na vida. É a gente poder pensar, sentir, acreditar e reagir a nível físico e psíquico de uma forma positiva. Isso só melhora a qualidade de vida e também a prolonga. Existem muitos estudos atuais que apontam que dentro de um grupo de pessoas, né, avaliadas, as pessoas que têm um padrão mais otimista de vida, elas têm um ganho em relação a anos, de 8 anos, tá? As pessoas otimistas normalmente vivem 8 anos a mais do que as pessoas que têm um padrão mais pessimista. Então, vocês percebem o grau de responsabilidade em relação ao nosso padrão mental? Se a gente for pegar isso daí e entender dentro dessa questão da nossa energia vital, né? A gente pode entender que a pessoa que é muito pessimista é como se ela estivesse ocasionando lenta e gradativamente um suicídio inconsciente, né? Se ela está minimizando, vamos dizer assim, reduzindo alguns anos de sua vida, a gente poderia até pensar por aí, né? Então vamos lá, vamos nos ajudar tendo um padrão mais otimista, né? De todos os seres vivos, nós, seres humanos, somos os únicos que temos a capacidade de alterar a nossa biologia em função do que a gente pensa e sente. Uma prova disso é o efeito placebo, né? Muitos e muitos experimentos são feitos com efeito placebo. Um grupo de pessoas acredita que está tomando determinada medicação e sara do seu problema, né? Sendo que de verdade ela estava tomando alguma coisa bem inócua, né? Algum comprimidinho com água e açúcar, vamos dizer assim. Então, qual que é essa mecânica, né? Como que ocorre essa conexão? A gente precisa entender que as nossas células estão conectadas com os nossos pensamentos e sentimentos constantemente e podem, por conta disso, ser modificados por conta do padrão do nosso pensamento, do nosso sentimento. E isso, gente, nos dá uma dimensão da responsabilidade que a gente tem para manter a qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Pensamentos, sentimentos, que tem a ver com coisas positivas, que nos trazem alegria, otimismo, né? Que nos trazem esperança, nos mantêm saudáveis, nos energizam, repõem o nosso fluido vital, a nossa energia vital. Podendo até, como eu já disse naqueles experimentos, né? Naquele experimento que já foi feito, né? Prolongar um pouco a nossa existência. Bom, em relação a isso, né, seria muito interessante você pensar assim, como que está seu corpo hoje? O seu corpo de hoje, sua saúde psíquica, sua saúde física, tem a ver com o que você viveu, com o que você sentiu, com o que você pensou ontem. Então, decida querer um corpo mais saudável, uma mente mais saudável para amanhã, para o depois de amanhã.
tá? Para isso, você tem que começar a observar o tipo de pensamento que você tem e o tipo de sentimento que esses pensamentos deflagram em seu mundo interno. Para que você consiga isso e consiga manter um padrão mais otimista, né? Eu vou dar algumas dicas. Uma delas, evite se queixar. Volto a dizer, não é a gente estar aqui exaltando um padrão poliana, né? Ai, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, porque a gente precisa ter a ciência da realidade do que a gente vive. Ser otimista não é você mascarar a realidade com, vamos dizer assim, com um colorido diferente do que ela tem. Não. Ser otimista é você poder qualificar a realidade, mas tentar encontrar saídas saudáveis, positivas para aquilo que você está vivendo. Então, a primeira coisa é você não se queixar. Você está vivendo por uma situação meio complicada? Evita reclamar. Evita reclamar. Avalie, não é muito bom, mas tá bom. O que eu posso fazer para alterar isso? Sabe por quê? Porque a nossa queixa, ai, coitado de mim, ai, isso não tá certo, ai, isso não podia ter acontecido comigo. Esse tipo de pensamento vai emitindo uma certa onda mental e cerebral, uma onda mental, vamos dizer assim, né? Que é percebida tanto pelos encarnados como pelos desencarnados. Vocês se lembram, né? Quando a gente falou um pouco sobre esse poder de transmissão que o nosso pensamento tem. Então, quando por algum motivo nós temos amiguinhos desencarnados que ainda não nos querem bem, ou que muitas vezes não tem nada até pessoal contra a gente, mas que são contra, às vezes, uma causa que a gente está levando em frente, ou uma tarefa que a gente está tentando desempenhar, né? Isto é um prato cheio. Por quê? Porque eles se associam e eles começam a fazer o nosso olhar focar cada vez mais para o negativo e não para o positivo. E é muito complicado, por quê? Porque normalmente as coisas começam a dar errado. Para as coisas darem errado, elas têm que ter uma ação antes. E se eu sempre foco negativo, é como se eu estivesse construindo a materialização desse negativo no meu dia a dia. Concordam? Então, vamos lá? Vamos evitar a queixa? Eu queria que vocês, cada vez que fossem queixar, pensa, segura, se a queixa fosse, se ela existiu na mentalidade, no seu mundo mental, evite pelo menos colocá-la para fora. E tenta, à medida do possível, naquela situação, ver o positivo. Então, é uma situação muito crítica, tá? Ao invés de você se lamentar, nossa, tá acontecendo, mas, olha que interessante, isso pode levar a tal lugar, a tal. Tenta olhar para o positivo, mais para o positivo do que pelo negativo, né? Uma outra coisa, tenta no dia a dia evitar que situações externas interfiram no seu dia a dia. Noticiário, o vizinho que vem fofocar em relação a isso, aquilo, outro, um telefonema, situações, então assim, noticiários alarmistas, comentários maldosos, fofocas, se livre de tudo isso. Por quê? Você precisa ter esse foco, porque todas essas coisas já te levam, vamos dizer assim, a ativar situações que a gente tem dentro da gente mesmo. E se a tarefa, se o objetivo agora é sanear, né, os nossos pensamentos, é sanear essa questão, vamos nos desconectar dessas questões, isso é muito importante. Bom, uma outra coisa é você poder identificar como que anda o seu grau de proação. Você é uma pessoa proativa ou você é uma pessoa preguiçosa? Você é uma pessoa que vai deixando sempre para depois, tá? Então, tenta, à medida do possível, se tornar mais proativo. Isso também ajuda na questão do otimismo. Uma outra dica é você gastar menos tempo sonhando. Sabe aquela coisa? Ai, não, vai melhorar. Ai, não, eu vou fazer isso. Regaça a manga e vai para a ação. Tenta viver planejando menos e vivendo mais. É claro, planejando. Porque o planejamento é importante, a gente não pode, em todas as situações a gente precisa planejar, até para conversar com alguém a gente precisa planejar, peraí, qual é a hora mais adequada, que tipo de abordagem eu vou fazer, porque tudo que a gente planeja, a gente traz a consciência no controle, no comando. O que eu não planejo e simplesmente deixo acontecer, eu posso estar à mercê
de aspectos meus, automatizados e negativos, ou da influência de terceiros, encarnados ou desencarnados, né? Ok? Outra coisa, evite ter medo, tenha mais confiança e fé, porque o medo, muitas vezes ele nos afasta das derrotas, mas ele também nos afasta das vitórias, né? Porque nos paralisa. Tenta pensar nisso. Uma outra coisa, toda vez que você viver uma situação adversa, tá bom, ela é adversa, mas use a sua lógica, o seu raciocínio para tentar encontrar naquela situação pelo menos 3 aspectos positivos. Por pior que seja a situação, é interessante isso, você vai observar que sempre vai existir algo positivo. No primeiro momento que você está vivendo aquele tumulto, talvez você não consiga perceber, mas depois você vai conseguir perceber. E assim, quando o pessimismo te atingir com uma força muito grande, tá? E fica difícil ficar com aquilo agora, respira fundo e deixa ele vir. Deixa vamos dizer assim, me desculpe, o louquinho do pessimismo tomar conta da sua casa mental. Sabe para quê? Para você ver até aonde ele pode te levar. Passado aquele devaneio, respira fundo e avalia. Eu sou capaz de te dizer que quase 100% das situações que você teve devaneios muito negativos nunca ocorreram. Elas ocorrem mais para nos aprisionar do que para nos ajudar, tá bom? Uma outra coisa, tenta escrever as situações que te fazem pensar em algo negativo, que te fazem ser pessimista. Às vezes em relação ao corpo, às vezes em relação às trocas afetivas, às trocas sociais, às vezes em relação às situações cotidianas, né? Mas tenta ver se o pessimismo está tomando conta de tudo ou se ele está circunscrito em alguma situação. Quando ele está circunscrito em alguma situação, às vezes é mais fácil a gente tentar dominar, né? Tenta registrar isso, escreva. Porque quando a gente escreve, a gente traz para a ciência. E quando a gente mantém para a ciência, traz para a consciência, tá? É mais fácil você também escrever conscientemente um antídoto em relação àquilo. Por exemplo, toda vez que eu pensar isso, eu vou pensar nisso, o contrário. Toda vez que eu sentir aquilo, eu vou tentar pensar e sentir o contrário. Desse jeito, você está pegando aquele processo nas suas mãos, o seu consciente, né? E uma coisa muito importante, né? Pensa em tudo que você pode aprender nas situações adversas. Depois que elas passam, a gente tem essa sensação, essa noção, não é? Eu tô tentando, eu sei que é difícil, mas assim, tentem ter clareza para fazer isso ser uma realidade enquanto vocês estão vivendo a situação adversa. Porque é invariável. Depois que ela passa, a gente sempre consegue, puxa, mas olha, se não fosse aquilo, não teria acontecido aquilo outro, né? Quase sempre a gente observa a mão divina conduzindo depois que passa a tempestade. A gente consegue perceber, né? Mas ainda nos falta fé para ter essa certeza e essa segurança enquanto a gente está passando por ela. Outra coisa interessante para a gente encerrar: elimine, à medida do possível, culpas e mágoas. Nós vamos falar sobre isso mais lá para o final do nosso curso, né? Sobre o perdão e o auto-perdão. Por quê? Porque toda pessoa que se sente culpada por algo, consciente ou inconscientemente, ela não se sente merecedora do bom. Isso muitas vezes é a matriz do pessimismo, do negativismo, da inação. Então, poder pensar nisso é muito importante. Se você entender que mesmo tentando colocar tudo isso em prática, você está patinando e é muito difícil porque aquilo vem, o recurso infalível, a oração. Levante os seus olhos e o seu coração ao alto e peça encarecidamente ao seu anjo guardião, ao espírito responsável, corresponsável com você pelo seu projeto reencarnatório. Peça ajuda a ele. Peça ajuda à espiritualidade maior para que você consiga se afastar desses automatismos negativos tão prejudiciais ao nosso desenvolvimento. Ok? Então, até o nosso próximo encontro.